Insights, o podcast do Bradesco. Hoje nós temos uma área também específica para soluções tecnológicas e outra área específica para soluções energéticas. Então é uma empresa que está muito antenada no mercado, buscando ser sempre pioneira nessas mudanças. Existe uma estatística que diz que qualquer item ele passa de 3 a 7 vezes por uma empilhadeira. Então, desde uma camisa, um sapato, qualquer item ele vai passar de 3 a 7 vezes por uma empilhadeira. Então, isso mostra o potencial de mercado que nós temos. E no Brasil, ainda mais, né? Quando a gente pega o mercado europeu, é um mercado de mais ou menos 400 mil máquinas, mercado americano em torno de 250, e o mercado brasileiro e América Latina sem o Brasil ainda na casa das suas 50 mil máquinas. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Alessandra Dias e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O mercado de máquinas e equipamentos tem evoluído muito nos últimos anos, impulsionado pelo varejo, agro, entre outros setores. Além disso, os investimentos em logísticas deram um salto, com novas tecnologias, monitoramento de dados e combustíveis limpos. Para falarmos mais sobre isso, nossa conversa de hoje é com Edson Ricardo Silva, CFO da Hyster Yali no Brasil, empresa que é uma das maiores fabricantes de empilhadeiras do mundo, mas não é só isso, eles trazem outras soluções, consultoria, não é isso? Obrigada por estar aqui com a gente, Edson. Olá, tudo bem? Obrigado, Alessandra, é um prazer estar aqui, poder fazer parte de hoje no podcast Insight e trazer um pouco da jornada e experiência da Hyster Yali no mundo e no Brasil. A gente que agradece a sua presença, também agradeço ao Leonardo Storniolo, que é gerente do Global Corporate e vai dividir a mesa aqui comigo. Bem-vindo, Léo. Obrigado, Ale. Tudo bem? Edson, bem-vindo. Prazer tê-lo conosco. Para a gente começar, Edson, queria que você contasse um pouquinho dessa empresa que é centenária, a Hyster Yali. Já está aqui no Brasil há mais de 65 anos. Conta para a gente um pouco desse mercado e os planos aí de vocês. Lógico, acho que para começar é importante colocar a ordem cronológica, né? A Yali ela começou no mercado em 1848, ainda no segmento de fechaduras residenciais industriais, segmento esse que existe até hoje, na marca Yali, mas hoje não tem relação qualquer com a Yali empilhadeira. Em 1920, a Yali expande seus negócios e começa a investir no segmento de movimentação de materiais. E em 1929 surge a Hyster, concorrente da Yali, em grupos econômicos diferentes. Em 1957, há exatos 69 anos, a Hyster decide investir numa planta no Brasil e passa a ser a primeira fabricante de empilhadeira em território nacional. Em 1985, a NACO, que é o grupo North America Coal Corporation, até então responsável pela atividade principal dela era a área de carvoaria, ela adquire a marca Yali, expandindo seus negócios, e essa aquisição ela acaba sendo um sucesso, que 4 anos depois ela também adquire a marca Hyster. E nos anos 2000, a Yali passa também a ser produzido aqui no Brasil, na mesma fábrica ao qual a gente produzia a marca Hyster. Nessa jornada, vocês foram ampliando o portfólio? Sim, fomos ampliando. Em 2014, nós adquirimos a Nuvera, uma empresa que tem como principal objetivo o desenvolvimento de bateria de hidrogênio. Em 2016, a aquisição foi de uma empresa italiana chamada Bolzoni, responsável pela fabricação de acessório, attachment, de empilhadeira, né? E é uma empresa que está presente em mais de 190 países, ela emprega cerca de 8 mil funcionários ao redor do mundo, tem plantas na Ásia, no Brasil, América do Norte, Europa, e PDCs que suportam tudo o pós-venda das máquinas nos 4 continentes do mundo. É uma empresa que tem aí uma história bastante interessante ao longo desses mais de 100 anos. Aproveitando o gancho, quando a gente pega o principal produto de vocês, que é a empilhadeira, comenta um pouco para a gente quão customizada ela pode ser para os seus diversos clientes. Bom, a empresa Hyster Yali, ela tem um dos principais objetivos é atender o cliente exatamente naquilo que ele precisa, né? Então, entregar o produto certo, no custo certo daquilo que ele precisa. Nem mais, nem menos. Esse é o principal lema da nossa companhia. E a customização, ele é um ponto importante porque é o que te diferencia no mercado e faz você, de fato, fazer o equipamento exato para aquela operação ao qual o equipamento vai operar. Sem dúvida. Bom, então não tem um produto de prateleira. É 100% você desenhando o que exatamente o cliente precisa, né? Exatamente isso. Legal. E daí quando a gente entra em setores, né? A gente sabe aí que vocês têm uma presença grande no agro, uma presença grande no varejo. Quando você olha para o futuro, o que você acha que vai demandar mais empilhadeiras no mundo?
Se a gente olhar um pouco a ordem cronológica, até antes da pandemia, a gente falava de uma indústria no Brasil de cerca de 24 mil unidades de pedidos, considerando todas as empilhadeiras. E durante a pandemia esse volume aumentou, mas muito em função da questão da demora, do prazo de entrega, questão da desconfiança, da cadeia de suprimento, né? E depois da pandemia esse volume só subiu e a gente deve fechar agora o ano de 2025 com mais de 55 mil unidades com pedidos colocados no Brasil, né? O que mostra que realmente houve um crescimento bastante expressivo. Um dos equipamentos que mais cresceu aí no mercado nos últimos anos foi a paleteira com lítio, né? É um equipamento de entrada, o que mostra também que as empresas elas têm investido para ganhar produtividade e trazer um pouco mais de ergonomia para o próprio funcionário, o próprio operador. Mas pensando do ponto de vista de setores, né, hoje a gente vê os setores de portos, né, o setor portuário com um crescimento expressivo, né? Olhando ali 2024, foi um setor que movimentou mais de 1,32 bilhão de toneladas. É um setor que tem uma representatividade, uma relevância grande, e nós, com a marca Hyster, temos o produto ideal, né? Nós temos produtos da marca Hyster que vai desde a paleteira com lítio até equipamentos de 52 toneladas, que vai fazer o manuseio de containers vazios ou containers cheios, né? E a marca Yali, que ela também vai desde a paleteira com lítio até equipamento de 16 toneladas. Quando você fala paleteira com lítio, ela é movida a lítio? O que é? Explica um pouco, porque quem está nos ouvindo entender direitinho. Tá bom. É uma paleteira movida a lítio, é o lítio integrado, e ele vai fazer com que a movimentação, né, daquela carga baixa seja mais fluida, né? Então, ao invés de você fazer com uma paleteira manual, ou até então algumas empresas menores que faziam a movimentação com o próprio colaborador, ele passa a utilizar essa paleteira, ganhando produtividade, né, tem um custo de produção menor, e também, acima de tudo, trabalhando e melhorando a própria segurança do colaborador e a parte ergonômica, que é um ponto importante na maior parte das empresas. E até aproveitando o gancho da pergunta da Lê, qual que é o mix de combustão? Você comentou de hidrogênio também, que é bacana, das empilhadeiras elétricas, o que o mercado está demandando, o elétrico ele é plug-in, como é que funciona, enfim. Quando o cliente chega para vocês apresentar uma solução da logística, do handling de materiais deles, o que vocês podem ofertar? Tá, uma boa pergunta, né? A gente tem um portfólio vasto que vai atender qualquer tipo de operação. E a operação de contrabalançada, que nós chamamos, que ela pode ser ou através do GLP, ou diesel, ou até a elétrica, né? Até então, o mercado ele tinha um mix majoritariamente a combustão, GLP principalmente, e ele tem mudado, né, ao longo dos anos, né? Então, a eletrificação tem sido uma realidade, né? E nós, como a Hyster e Yali, tem investido muito nessa eletrificação. E hoje nós temos máquinas elétricas contrabalançadas com bateria de lítio, com bateria com alta capacidade, que vai fazer com que a máquina opere por mais tempo, sem precisar ficar parando para fazer o carregamento, né? E também temos a máquina a combustão, porque ainda é um mercado grande, até porque a máquina movida a íon lítio, ela demanda de um investimento para você ter ali a casa de bateria e tudo mais. Então, ainda o mercado GLP, o mercado de combustão, ele é um mercado relativamente grande ainda no Brasil, diferentemente do que é no restante do mundo, especialmente na Europa, onde tem muita regulamentação. Legal. A gente acaba olhando para esse mercado como um mercado muito em evolução agora com a inteligência artificial, a IoT, a internet das coisas. De que forma isso está deixando o trabalho mais seguro? Como que vocês veem o capital humano aliado a essas máquinas? Conta um pouco para a gente dessa operação no dia a dia. Legal. É uma empresa que ela investe muito em tecnologia, né? Especialmente em tecnologia que vai trazer uma segurança maior tanto para o operador quanto para a operação. A gente também fez aquisição de uma empresa chamada Telematics, que é a empresa que produz as telemetrias para a Hyster e Yali. Então, hoje a telemetria é o que faz a conexão com essa parte da inteligência que traz para a empresa o conhecimento do próprio equipamento. A empresa que tem o equipamento, ela vai ter condições de saber se teve alguma batida, em que momento que foi essa batida, qual operador que bateu o equipamento. Ele também vai parar à medida que a batida for algo relevante, ele vai também desligar se estiver inatividade. É um opcional bem interessante para a pessoa que está comprando a empilhadeira poder conhecer o que aconteceu nela durante um período. E pelo nível da tua resposta, entendendo que tem um software bem poderoso por trás, eu imagino que vocês têm algum centro de P&D.
você puder explorar um pouquinho desse Sim, centro. a gente tem. A empresa faz investimentos, a gente tem centro de P&D que fica nos Estados Unidos e também temos centro de P&D que fica na Ásia. Então tem lá na Ásia e tem nos Estados Unidos, que atua para poder trazer cada vez mais soluções tecnológicas. Hoje nós temos uma área também específica para soluções tecnológicas e outra área específica para soluções energéticas. Então é uma empresa que está muito antenada no mercado, buscando ser sempre pioneira nessas mudanças. E se a gente tiver uma mudança que está acontecendo da matriz energética, mudando do combustão para elétrica, que nós sejamos o precursor e que a gente faça essa mudança com os clientes e não deixe o concorrente, obviamente, fazer isso por nós. Muito bom. Nessa operação também, além do condutor ali da máquina, também tem equipamentos que monitoram se um pedestre vai passar atrás, na frente. Nesse centro vocês fazem esses... Exatamente. A gente tem, inclusive, por exemplo, equipamento que opera de forma autônoma, não precisa do operador, né? Isso vai trazer, obviamente, um custo de produtividade interessante, especialmente em mercados aos quais a mão de obra é mais escassa. Então, se a gente pega o mercado americano, é um mercado ao qual o índice de absenteísmo é alto, a mão de obra é mais escassa, e quando você tem um equipamento que opera de forma autônoma, você, obviamente, ganha na produtividade. E, adicionalmente, tão importante quanto isso, os itens de segurança que, por exemplo, também existe dentro dos nossos equipamentos, que é um opcional, que você pode adquirir, que ele vai fazer, sim, esse trabalho de avaliar se tem algum objeto ao redor do equipamento, e ele para o equipamento à medida que ele encontra esse objeto. Tem um sistema que é o de estabilidade dinâmica, isso já é aplicado no Ele é um opcional que nós temos nos nossos equipamentos, inclusive um opcional extremamente importante, porque ele vai fazer um melhor controle da estabilidade do equipamento, ele vai emitir alguns sinais, ele vai fazer controle de curva, de elevação do hidráulico, e ele vai também fazer alguns ajustes automáticos à medida que ele entende a velocidade e a altura, ele vai mexer no desempenho do equipamento para evitar um possível tombamento, por exemplo, do equipamento. Então é um sistema extremamente importante para a segurança não só do operador, quanto também do equipamento. Maravilha. Quando a gente estava se preparando aqui para fazer o roteiro do podcast, eu me deparei com a Hyster Tracker, achei muito interessante. O que você pode compartilhar com a gente? A Hyster Tracker, ele é a telemetria da marca Hyster, e a gente também tem a Yali Vision, que é a telemetria da marca Yali, né? Então, é uma telemetria bastante robusta e possui níveis 1, 2 e 3. O nível 1 já entrega bastante coisa, controle de frota, controle de impacto, consumo e manutenção. Nível 2 ele adiciona o controle por operador, então empresas que têm o equipamento que opera mais de um operador, ela consegue ter esse controle da operação. E bem como também ela faz o desligamento por inatividade, ela também para o equipamento quando ele se depara com algum impacto mais relevante. E o nível 3, que é o mais completo, que ele adiciona, além do 1 e do 2, ele ainda adiciona um pré-checklist no equipamento, que pode ser feito direto no painel do equipamento, e que se a empresa definir como obrigatório, o operador ele não consegue iniciar o equipamento sem fazer esse pré-checklist. Então é uma telemetria bem robusta, eu diria que uma das melhores do mercado. Não, maravilha. A gente está falando muito aí de tecnologia e a forma que a Hyster Yali vem avançando ao longo do tempo. Uma outra coisa que me chamou a atenção também foi a Hyster Robotics. O que tem para falar dela? A Hyster Robotics, ela basicamente é você ter o equipamento autônomo, que não há necessidade de um operador estar operando o equipamento, ele pode ser operado à distância, e ele vai fazer com que a empresa tenha um custo de produtividade menor e, obviamente, ela não perca a produtividade, especialmente em mercados aos quais a mão de obra é mais escassa, muito absenteísmo. Ele traz essa facilidade de você ter uma empilhadeira operando sem a necessidade de ter um operador ali conduzindo o equipamento. Edson, te ouvindo falar, algum empresário que pode estar nos ouvindo, que tem ali um pequeno negócio, vocês atendem de forma personalizada diferentes nichos, né? Dá um cenário assim pra gente. Tem preços diferentes, enfim, e amplitudes diferentes para ser uma máquina completa, né? Sim, a Hyster ela tem um portfólio muito vasto, muito amplo, né? Um portfólio que vai de pequenas paleteiras até máquinas de portos, como eu comentei. E ela atende qualquer nível de mercado, qualquer nicho de mercado, desde o empresário autônomo, que quer uma empilhadeira para fazer movimentação de um determinado item, até um porto que precisa de uma empilhadeira para poder manusear container vazio, container cheio. Então é um segmento que a Hyster consegue atender qualquer nicho de mercado, qualquer segmento que demande um equipamento de movimentação de materiais.
Muito legal. Você já falou um pouco dessa jornada, né? Desde 2020, como vocês dobraram, né? Ali o crescimento de vocês. E 2026, o que vocês olham para frente agora? Como que estão as perspectivas? A perspectiva é que a indústria ela vai continuar pujante, ela vai continuar uma indústria relevante. Existe uma estatística que diz que qualquer item ele passa de 3 a 7 vezes por uma empilhadeira. Então, desde uma camisa, um sapato, qualquer item ele vai passar de 3 a 7 vezes por uma empilhadeira. Então, isso mostra o potencial de mercado que nós temos. E no Brasil, ainda mais, né? Quando a gente pega o mercado europeu, é um mercado de mais ou menos 400 mil máquinas, mercado americano em torno de 250, e o mercado brasileiro e América Latina sem o Brasil ainda na casa das suas 50 mil máquinas. E a Ásia, 2 milhões de máquinas. A Ásia é o maior mercado que nós temos. Então, a gente entende, sim, que tem um potencial ainda maior de crescer. E, obviamente, com todos os investimentos que a empresa tem feito, especialmente em escalabilidade, ter o produto certo, a operação certa, o produto com níveis de preço diferentes, a gente entende que o nosso crescimento ele vai acompanhar também essa tendência do mercado. Isso que você deu um dado muito interessante, que um item passa 3 vezes, porque você compra um equipamento, alguma coisa hoje pela internet, que vem lá da Ásia, saiu lá da fábrica, vai para o aeroporto, para o porto, depois chega no Brasil, passa pela alfândega, Exatamente. Até chegar na nossa casa é uma jornada e tanto. É uma jornada e tanto que hoje a nossa visão é transformar o jeito que se move materiais do porto para a tua casa. Então, realmente um item estatisticamente, ele passa de 3 a 7 vezes por uma empilhadeira até chegar no destino final. Então, isso mostra que existe um potencial muito grande, considerando que ainda tem empresas que não operam com empilhadeira, tem empresas que ainda operam de uma forma mais tradicional. Então, a gente entende que realmente o mercado ele tende a crescer, a continuar crescendo ou continuar no mesmo nível que nós temos em 2025 e 2024, que são níveis acima de 50 mil máquinas. Te ouvindo, vieram aqui ainda os números, são muito diferentes. Você falou do crescimento dessa jornada que vocês têm pela frente, mas tem muito potencial, né? Porque se lá na Ásia eles têm quanto? Repete os 2 números. milhões de indústria de empilhadeira, 2 milhões de máquinas, né? E o Brasil? Comercializadas. O Brasil deve fechar 2025 com 55 mil unidades, América Latina sem o Brasil também próximo disso. E Europa, em torno de 400 mil, e América do Norte ali por volta de umas 300 mil, 250 mil. Então o Brasil é um mercado que tem muito potencial de crescimento. Considerando esses mercados mais desenvolvidos, eles começaram antes, né? E o Brasil agora está começando a, de fato, pensar no custo total de operação. Às vezes você investe numa empilhadeira, mas em contrapartida você vai ter um ganho no custo de produtividade. E, obviamente, não menos importante, você zela pela segurança do operador. Sem dúvida. Que ao invés de ele fazer a operação sem uma empilhadeira, ele vai começar a fazer a operação com uma empilhadeira que vai ter ergonomia e vai ganhar produtividade certamente. Muito bom, Edson. Agora, conta um pouquinho da tua trajetória, tua formação, teu ingresso no mercado de trabalho, tua carreira na Hyster até virar o CFO, por gentileza. Bom, minha formação ela se dá na área de controladoria e finanças. O meu primeiro emprego nessa área foi na Nestlé, trabalhei por 11 anos lá. E em 2014 eu decidi mudar e decidi sair do segmento de alimentação balanceada para cães e gatos para um segmento de empilhadeira. E não tem nada a ver, tudo a ver, exato. E iniciei na área de custos, passei pela área contábil, tive alguns desafios na área de pricing. E desde 2022 eu estou nessa posição de CFO da companhia, responsável por toda a área de controladoria e TI dentro da Hyster Ali aqui no Brasil. Muito legal, a gente ficaria mais horas aqui, Sem né, dúvida. Léo, falando, mas a gente está chegando ao fim. Infelizmente, estamos encerrando a nossa conversa, mas a gente ainda tem um capítulo bem importante aqui para o Insights, que é o finalzinho, quando a gente pede dicas aos nossos convidados. E eu queria que você deixasse aqui uma inspiração de algo que você esteja lendo, ou você tenha assistido algum filme que tenha te inspirado. Bom, a dica de hoje é um livro que nós fizemos a leitura, ele se chama Organização Sem Medo. Ele traz aqui relatos reais de empresas que, com a segurança psicológica, eles tiveram sucesso em vários projetos. Então esse é um livro que eu indico a leitura. Legal, pode inspirar bastante gente, né, nesse mercado ou em outros nichos. Leonardo sempre traz dicas também aqui na participação dele. O que você tem hoje aí pra gente? Ele falando de segurança emocional, eu vou falar de Copa do Mundo. Olha aí, deu jogo. Exatamente. Bom, esse é um ano de Copa, né? Eu, como qualquer brasileiro,
Tô super esperançoso aí pelo Hexa. E semana passada, retrasada, eu estava lá no streaming e vi lá Bastidores do Penta, né? Um documentário que fizeram quando o Brasil teve o último título mundial. E se você assistir com um olhar mais atento, você consegue capturar ali vários insights que você pode trazer para o teu mundo corporativo, né? A forma com que o técnico faz a liderança, né? O tipo de liderança que ele traz para o elenco da seleção, como você lida com muito ego, com muita vaidade, com muita expectativa dentro de um grupo, a cultura que você tem que implementar num time para você conseguir chegar nos seus objetivos. Então, assim, é fantástico, eu recomendo, além de você poder ver grandes craques da história do nosso futebol, né? Muito obrigada, Léo. A gente vai seguir aqui na torcida pelo Hexa. Muito bom, esse foi mais um episódio do podcast Insights do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com Edson Ricardo Silva, CFO da Hyster e Ali no Brasil. Muito obrigada, Edson. Alessandra, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder ter esse bate-papo, essa troca de experiência. A gente que agradece novamente sua presença aqui. Também agradeço a você, Leonardo Storniolo, por mais um Insights. Você que já participou de várias edições. Obrigada, Léo. Muito prazer. Ale, obrigado, Edson. Um prazer tê-lo conosco. Muito bom, o Insights está nas principais plataformas de áudio, no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, acompanhe lá os bastidores e outras gravações. Tchau, até o próximo.